Vamos tentar levar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedir a proteção para os trabalhos dessa noite e o socorro e o amparo para cada irmão que chegou até aqui, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparado pelos amigos espirituais, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, auxiliem todos. O tema dessa noite, o título é A Paciência. Esse texto ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e que tem como título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Ele foi baseado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21 e 22. É isso. E aí o texto começa assim. Não sei se vocês prestaram atenção no começo da leitura, mas o texto fala assim: a dor é uma dádiva que Deus manda para os seus eleitos. Bendizei a dor, quer dizer, ou seja, aceite isso como uma coisa boa. Eu estou falando de dor. Aí eu pergunto para vocês: a dor não nos faz sofrer? A dor não nos faz chorar? Tem muitas pessoas, inclusive, que chegam a desistir da vida por causa de dores. E o texto está dizendo que a dor é uma coisa boa. Eu vou ter que ser um pouquinho repetitivo, porque eu falei de dor, talvez numa palestra, eu acho que faz um mês e pouco atrás, quando falava sobre o jugo leve, e aí eu vou ter que repetir porque o texto está pedindo isso. Eu não sei por que motivo os amigos espirituais colocaram novamente um texto que fala de dor, talvez porque
seja importante repetir isso. Então, se não ficar completo, eu peço para vocês entrarem lá no YouTube, na página da Casa de Oração a Cristo, lá na palestra Jugo Leve, vai estar essa parte da dor explicada em mais detalhe, mas eu sou obrigado a repetir algumas coisas hoje. E aí eu pergunto para vocês, o que é dor? Lembro quando foi falado assim, ó, dor em medicina é uma sensação que o nosso organismo emite para a defesa. Ou seja, a dor é uma forma do nosso organismo dizer que estamos fazendo algo errado. E aí lembro que eu até falei assim, ó, uma pessoa que não sente dor, né, que são pessoas raríssimas que acontece isso, que é uma síndrome que atinge algumas pessoas, as crianças que têm essa síndrome, a maioria não chegam à idade adulta, porque elas não sentem dor, qualquer tipo de infecção acaba generalizando e matando, então não chega à fase adulta. E aí com a gente o que acontece? Lembra que eu até expliquei assim, ó, tem uma chapa quente, tu sem querer tu bota a mão em cima, qual é a tua reação? Tu tira rápido, porque queima a mão, queima as células naquele local, e se tu não tirar a mão, o que acontece? Tu vai ter uma queimadura profunda que, dependendo, pode até levar a óbito. Eu também lembro que eu falei que a dor é um sinal fisiológico e não patológico, ou seja, se fosse patológico seria uma doença. Como é fisiológico, então a dor não é uma doença, a dor é uma defesa do organismo. Lembro que eu falei, até eu dei um exemplo assim, ó, de como é que funcionava. Eu peguei assim, ó, se uma pessoa fratura a perna, vamos supor assim, quebra a perna, como a gente fala no popular, né? Alguém quebra a perna, por exemplo, o que acontece? Nesse momento, morrem células naquele local. A dor é resultado disso, morre a célula. A célula emite uma enzima que o nervo lê e automaticamente ele avisa o cérebro, ó, está morrendo célula na perna. E aí o cérebro aciona as defesas do nosso organismo e é onde vem a dor. Isso é tudo muito rápido. Né? Olha como é magnífico o funcionamento do corpo. E aí o cérebro rapidamente manda as defesas para lá e o que acontece? A gente é obrigado a imobilizar a perna porque não consegue andar, não é isso? Se a gente não sentisse dor e continuasse andando, qual seria o resultado? Aumentaria a fratura, isso levaria a coisa mais grave. Isso acontece quando a gente coloca a mão, quando a gente tem dor de ouvido, qualquer tipo de dor. Isso eu falo de dor física. Quando a dor é física, morre célula só naquele local, então só dói naquele local. E lembro que eu falei também de sentimentos, de emoções. Emoção dói. Eu lembro que eu expliquei, dói. Dói por quê? Assim, ó, emoções ruins. Por exemplo, se tu estiver em paz, se tu estiver rezando, se tu estiver fazendo caridade, se tu estiver fazendo coisas boas, tendo bons pensamentos, tu, nesse caso, tu não sente dor, tu não provoca dor por conta disso. É provocada a dor quando a gente tem sentimentos ruins, raiva, ódio, angústia, mágoa. O que acontece? Eu vou pegar um exemplo. Tu tem um acesso de raiva. Quando tu tens esse acesso de raiva, o sentimento é tão forte que o corpo emite uma enzima chamada cortisona. Ela vai para a corrente sanguínea e ela circula todo o corpo. Então, dói o corpo inteiro. Por quê? Porque mata a célula no corpo inteiro. Eu até lembro que eu dei um exemplo de uma pessoa com depressão profunda. Ela tem muita mágoa, muita angústia e vai se deprimindo e ela entra em depressão profunda. Quando tu pergunta para uma pessoa que tem depressão profunda, onde é que dói, como é que elas falam, geralmente é assim, dói desde a ponta do meu pé até a cabeça. Por que ela não consegue localizar a dor? Porque quando essa enzima circula no corpo, desse sentimento ruim que a gente tem, morre célula por todo o corpo. Por isso que a gente tem que evitar isso. Então, a dor é uma defesa. Por isso que a dor é uma coisa boa. Por isso que o texto fala que a dor é uma dádiva de Deus, porque ela é a defesa do nosso organismo. Se a gente está com dor, presta atenção. A gente está fazendo algo errado.
E aí é muito importante prestar atenção no seguinte, porque às vezes a gente vai no efeito da dor. Por exemplo, tu tens uma dor de cabeça, aí tu toma um analgésico, passa a tua dor de cabeça. E tu continua fazendo as mesmas coisas. Essa dor provavelmente vai voltar mais forte e em outro lugar. Porque aquela dor estava dizendo que algo a gente está fazendo errado. Eu não sei se a gente estava com pensamentos negativos, se a gente estava pessimista, com sentimentos ruins. Vocês entenderam? Então é muito importante a gente perceber isso. Em um mês é a segunda vez que volta esse tema da dor. É porque talvez seja importante de repetir isso aqui. E aí o texto continua, e aí ele fala assim, sejam pacientes. A paciência também é uma forma de caridade. E a caridade mais simples é da dar esmola. Mas a caridade mais difícil é aquela da gente perdoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho para nos testar. Isso é muito importante. Porque se é colocado no caminho, no nosso caminho, pessoas difíceis, é porque a gente tem que prestar atenção nisso. Não é para a gente fugir. Quando a pessoa difícil não é a gente, né? Estou pensando aqui que a pessoa difícil seja o outro, que a gente já tem um pouquinho de paciência. Quando é colocado, presta atenção. Porque se o texto está falando que essas pessoas são colocadas no nosso caminho, não é para a gente fugir. Para a gente enfrentar, né? Tentar construir isso na gente, a paciência. E aí é importante a gente entender uma coisa. A paciência, ela começa depois da gente tentar tudo. Depois de você tentar tudo, é uma pessoa difícil, né? Você está tentando ajudar, a pessoa não quer, você vai daqui, vai de lá. Quando tudo que você tentou e você não conseguiu, aí é que começa a paciência. A paciência não é um sinal de, eu vou ter paciência, vou ficar aqui no canto, deixar passar. Não é sinal para isso. A paciência não é uma almofada para a gente deitar e ficar imobilizado. A paciência é uma escora para a gente seguir em frente. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, nessas pessoas difíceis que são colocadas. Quando tem um problema de doença na família, ter paciência com isso. Quando o problema de doença é com a gente, né? Perder dinheiro, né? Percas financeiras, perder emprego, quando se perde um ente querido, ter paciência, entender isso. Entender que a vida faz isso com a gente tem que passar por isso. E uma outra coisa importante ainda com relação à paciência que a gente tem que prestar atenção. As pessoas que vieram agora no nosso caminho, que a gente tem que, né, conseguir passar e aprender a lidar com isso, a gente tem que lembrar, se a gente não resolver agora, vai voltar na próxima vida. A gente tem que lembrar que muitos desses compromissos que agora a gente está enfrentando, a gente já correu na vida passada. É importante a gente lembrar isso. Nós não chegamos aqui hoje. Não é a primeira vez que a gente está aqui na Terra, numa encarnação. A gente já veio em outras temporadas. Presta atenção. Não sei se é alguém no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na sua roda de amigos. Mas presta atenção. Seja paciente. Até porque, se a gente for impaciente, as coisas pioram muito. Depois o texto fala, que é uma parte muito importante, que ele diz assim, que a vida compõe-se de 1000 nadas, que viram picadas de alfinete. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, uma picada de um alfinete, o dedo, assim, uma picada de alfinete, eu acho que dá para resistir. Mas pensa 1000, que é o que o texto fala, 1000 picadas de alfinete. E assim muitas vezes é a nossa vida. Percebam bem, às vezes as coisas acontecem assim, as pessoas falam assim, nossa, mas vem tudo junto. O cara falar de uma pessoa de modo geral, homem ou mulher, perde o emprego, o carro quebra,
problema no casamento, filho doente, falta de dinheiro. Às vezes as coisas vêm assim, tudo junto. É importante a gente parar, prestar atenção do porquê está acontecendo isso, o que a gente está fazendo errado, corrigir o curso e seguir em frente. Não vai resolver ficar impaciente nessa situação. Eu não sei aqui a história de cada um de vocês. A grande maioria aqui eu não sei. Só está sendo pedido para falar isso, para dar esse recado. Certamente eu sei que o que está sendo falado aqui para algumas pessoas já vai, para outras talvez não. Talvez não agora, talvez não de todo lado. E por último, o texto ele fala assim, que eu acho muito importante, eu até vou ler. Coragem, amigo. Tendo no Cristo vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer vós e nada tinha de que se penitenciar. Não teve pessoa, né, que teve tanta paciência nesse mundo que foi Jesus. Jesus nos mostrou o caminho, Ele deixou o Evangelho e deixou uma fórmula para a gente seguir. E aí o que eu posso dizer para vocês? Jesus disse aos seus apóstolos assim, onde tiver 2 pessoas ou mais falando em meu nome, aí eu estarei. Olha quantas pessoas estão aqui. Então certamente Jesus está aqui essa noite, mais uma vez. Então peça para Ele. Peça para ter paciência. Peça para conseguir perdoar aquela situação difícil que a gente não conseguiu perdoar. Peça para tirar do nosso coração aquela mágoa que ainda está ali, que se a gente não cuidar disso, vai se tornar uma coisa ruim lá na frente. Peça para Ele ajudar a dar um ombro forte para carregar a nossa cruz. Lembre-se que, como diz Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, Emmanuel dizia assim, a gente não carrega a nossa cruz numa fila indiana, um atrás do outro. Não. Nós carregamos a nossa cruz lado a lado. Então muitas vezes a gente acha que a cruz do outro é menor e a nossa é maior. Mas presta atenção. Não fica focando na cruz do outro, mas que isso sirva de alento para dizer que todos estamos na mesma jornada, todos estamos no mesmo caminho. Então, sejamos cristãos, sejamos pacientes, que Jesus ilumine a todos. Mais uma vez vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer cada palavra, por cada ensinamento, pedindo sempre a sabedoria e a paciência para enfrentar tudo aquilo que viemos enfrentar. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.